industrializado, né, é muito acessível e a vida que precisa ser mais fácil, você usar micro-ondas e você não tem quem cozinhe, você não tem tempo, então você vai comprando tudo congelado industrializado, né? Então o teor de sódio da tua alimentação é muito mais alto. E ainda pega esse punhadão e joga, não dá certo. Por exemplo, o congelado hoje é igual micro-ondas, pode até não fazer bem, mas é inevitável, né? Porque é muito difícil você conseguir chegar em casa do trabalho depois do dia inteiro e ir preparar uma comida, levar mais uma hora preparando. Mas você acaba tendendo aí, você mas pode tem até alguns buscar facilitadores. os congelados mais saudáveis. Se você tiver, sei lá, um peito de frango que não seja, que pode ser congelado, mas já está congelado na forma de filé, você pegar ao mesmo tempo que você vai colocar isso numa frigideira, é o tempo que um congelado vai ficar pronto. Também tem isso. Então, assim, se você tiver um pouco de programação, eu acho que é muito mais se programar uma vez na semana para a tua alimentação, sua e da família, durante a semana, do que propriamente você precisar pegar coisas mais rápidas, porque a relação custo-benefício não é boa. E você trouxe vários tipos de sal, Eu trouxe vários tipos de sal. Então, mostra pra gente. Então, a gente tem primeiro, né, o sal refinado, que é aquele sal que todo mundo conhece, né? O sal de cozinha tradicional. Eu viro pra cá, assim. A câmera tá dando tá te mostrando aí. Deixa o som. É você? Tá. Então, esse é o sal de cozinha, que é aquele sal... tô mostrando pra ele. É o sal tradicional. O sal que a gente conhece. Aquele sal, isso. E ele passa por um processo de refinamento e branqueamento, por isso que ele é o sal que tem a cor mais branquinha de todas. E justamente, lindo como açúcar. Exatamente. Refinado. E tão ruim quanto o açúcar branco, né? E o problema desse sal é que no processo de refinamento e branqueamento, ele recebe um monte de substância química que, além de deixar o sal um pouco mais tóxico, ele faz com que a gente perca todos os nutrientes importantes que esse sal poderia ter diante da sua captação inicial, né? Então é um processo industrial, então ele não sobra grande coisa, tá? E aí a gente tem a adição de iodo nesse tipo de sal, por recomendação do Ministério da Saúde, tudo direitinho. Então é o último sal que a gente deve optar. A gente tem outras opções melhores. Aí a gente tem o sal marinho. O sal marinho, você vê, ele é um pouco mais grosso do que aquele sal refinado. Acho que de comparar. Casa vai dar para ver bem. Não dá? Mostra aqui, Alex, pra gente. Aí. Então esse é o sal marinho. Ele é mais empelotado, embolotado. Isso. Ele é menos soltinho, né? Ele é mais grumoso, um pouco, Você acha que é né? a mesma quantidade? É a mesma. Bom, foi colocado aqui, mas acredito... Não, tô falando a equivalência pra gente usar. Ah, é a mesma quantidade, sim, tá. sim. E aí, no caso, o sal marinho, ele tem preservação dos componentes nutricionais, ele é obtido da evaporação da água do mar, numa camada mais, mais profunda, né? Porque a gente até vai falar do flor de sal, que é um outro tipo de sal, que é obtido da camada mais superficial dessa evaporação, né? Então, a gente não passou por um processo de refinamento, nem de branqueamento. Então, tem preservação dos nutrientes, embora, se a gente for comparar o teor de sódio dos dois, não há uma redução do sódio no sal marinho. Então, isso é importante as pessoas saberem, porque às vezes as pessoas acham que estão comprando um sal especial e por isso elas podem consumir uma maior quantidade deles. Então, isso não vem ao caso aqui, né? Tem até 2 tipos de sal que eu vou comentar que tem um teor de sódio menor, mas não é o caso do sal marinho, tá? E qual que tem a quantidade de sódio menor? O light? O sal light com certeza. E a gente tem também, por exemplo... Mas o sal marinho tem, desculpa interromper, o sal marinho também tem iodo? Tem iodo. A quantidade é menor? Não, a mesma coisa. É lei isso também? Sim. Esse é o que é pretinho? Esse é um sal preto, o sal negro que a gente chama. Existe. Existe. Ele tem um conteúdo de sódio menor, tá? Mas ele tem adição de enxofre, na verdade, porque ele é obtido de regiões vulcânicas, então ele tem enxofre. Isso é bom ou não? Como poderia dizer, esse enxofre não vai agregar nenhum efeito, quer dizer, contribui para o teu nível de enxofre do organismo e o enxofre é importante para algumas funções biológicas, né? Tem alguma repercussão? Para os pacientes que tenham doença crônica, não devem usar, né? Em diálise. Quem tem doença, quem faz diálise não deve usar esse.
Nem esse, nem o light, porque o light, Tem como muito tem o potássio, potássio, né? E eles têm muitas Então- vezes restrição de potássio. Então, quem né? tem doença renal, ou seja, quem faz diálise ou quem tem outra doença renal, não deve usar nem o sal negro, nem o sal light. Aí tem que usar pouco sal do outro, né? E aí, Patrícia, você acha que é melhor, então, usar aquele sal marinho? O sal marinho é uma ótima opção. É a melhor opção. Aham. Sem dúvida nenhuma. Se a gente estiver voltando o Deixa eu ver, isso assunto nunca foi apresentado aí. para E doentes... tem uma superstição que diz que não pode pegar o sal da mão de outra então, pessoa. Ah, bota meu aqui Deus, na e agora mesa. faço o que é? Bota aqui imediatamente. Bota aqui na mesa. Lenda urbana. Nossa, eu nunca tinha visto. E esse- E o sal marinho, Como ele não vende... é nacional? Não é nacional não, né? Vende em supermercado Não, tradicional. não, mas E o importado, gosto é né? diferente desse? Um pouco diferente, sim. Olha, eu vou mostrar assim, então, pelo sim, pelo não, que eu não sei se tem... Para não ter implicação comercial, então, para ver aqui, ó, tá vendo? Dá para ver bem. Ele parece um monte de pedacinho de carvãozinho, né? Picadinho. Aqui, Aparece. Aí- esse aqui é o sal marinho, só que no formato mais cristalizado. E muitas vezes as pessoas perguntam assim, e sal grosso? Sal grosso é legal de utilizar? Então, o sal grosso, o problema dele é que como ele vem em pedaços maiores, muitas vezes ele vai acabar salgando mais, você não vai perceber e vai colocar maior quantidade no preparo da comida. É mais difícil de lidar. É né? mais difícil de lidar, a menos que vocês podem começar a observar no supermercado, muitas marcas de sal já vêm agora com um moedor, triturador, para que você mesmo que possa... funciona assim, Isso. aqui. Eu uso muito pimenta, assim, fica mais fresquinho. Isso. Então, nesse vendo? caso, é o sal marinho Você mais faz granulado aqui, granula e ainda. aquele outro sal marinho que é vendido em saco, que é mais tradicional da O gente sal de encontrar. churrasco. Né? Esse De peixe, sal né? marinho, assim, granulado, se você tiver que fazer uma recomendação de restrição de sódio, aí como é que você É muito dosa difícil. Você isso? teria que triturar isso num pratinho e depois você medir na colher, que a gente indica normalmente. Tá. Não dá para colocar na comida porque a gente não sabe, né? Entendi. Aí vai a mão mais grossa, alguém Esse abre mais de triturar o triturador. é comum. É comum. Ou é o sal grosso? Não, esse aqui é o sal marinho, mas existe sal grosso Tá. vendido da mesma forma, né? Esse aqui é a flor de sal. A flor de mas sal essa é cara, né? é um sal mais refinado um pouco, né? Na evaporação dessa água são formados cristais muito finos na parte mais superficial, né? E isso é colhido, né? O flor de sal, ele não é um sal que a gente recomenda, até pela delicadeza dele, que seja utilizado para cozinhar um alimento, mas sim para você adicionar numa salada, num legume. E é uma coisa mais para você fazer uma graça, você ter né? Momento chique do sal. Exato. Ele não tem iodo. Esse tem, Não. Esse não tem. Ele tem iodo. Ele tem iodo, Ah, ele tem? tem iodo. Você falou essa Todo questão sal do, produzido no Brasil todo- Tem iodo. iodo. essa questão do alimento. Tem alguma diferença colocar o sal durante o preparo do alimento, durante o cozimento do alimento e depois que ele estiver pronto? Tem gente que fala assim, vou colocar o sal só quando o alimento estiver pronto, não durante Tem o diferença cozimento. sim, porque muitas vezes quando você adiciona na cocção, depois você vai adicionar de novo. Principalmente aquelas pessoas que não provam a comida e têm hábito de colocar sal imediatamente. Então você tem sal 2 vezes, em 2 momentos. Então por isso a gente prefere que as pessoas cozinhem sem, para depois elas poderem Acho adicionar. ideal, então, nunca colocar sal durante o processo e só colocar na hora de servir, né? Esse seria o ideal. E aí pode ser esse aí, porque você também não vai gastar tanto. Isso, Então o exatamente. mais caro vai acabar alcançando um preço mais Sem razoável, dúvida, né? sem dúvida. E outra Que é o que é mais coisa, quer caro, dizer, não você é... usa menos, você não gasta saudável. tanto. E outra também. coisa, não é só você, saudável. não é só você também não cozinhar com sal, mas você também não cozinhar com esses tabletes, esses pozinhos industrializados. Porque eles têm aquele glutamato. Porque né? eles têm o glutamato monossódico. Então, eles são adicionados de sal, tem bastante sódio na Mesmo composição. processo. E é isso que eu estou falando. Metade, mais ou menos, de um tablete vai ter a recomendação, metade da recomendação de sódio do teu dia, né? Então, para que perder ali, naquele momento, essa possibilidade de utilização, E né? muita gente verdade, usa esses aquelas tabletes coisas e acrescenta que o sal, vendem. né?
Eles acham que o tablete é um tempero e aí acrescentam sal sobre aquela comida que já tem o tablete ali, né? O tablete, na verdade, Deveria ser um é barra quebra-galho. pesada, né? É É barra porque ele pesada. causa alergias, as pessoas Sim. com alergia a corante amarelo não podem. E o Ele é glutamato, ele tem uma problemático. ação no cérebro da gente, né? Ele excita o cérebro da gente, então ele aumenta a ansiedade, ele aumenta a irritabilidade, ele aumenta a desatenção. Então ele não é recomendado como um consumo diário. Já basta aquilo que a gente come na rua, quando a gente come fora, que a gente não sabe como a comida é feita. Em muitos lugares são Provavelmente vai utilizados ter os esse tabletes, negócio, né? Então, pelo menos em casa, a gente tem que preservar o máximo O possível. máximo que a gente puder. Né? Sim, sim. Voltar aos velhos tempos. Né? Verdade. Eu volto aí, tá, Patrícia, com outras Tá ótimo. dúvidas. Ô, Maria Zi, já que a gente vai voltar aos velhos tempos, vamos voltar às bonecas. Né? A gente vai voltar aos velhos tempos no sal. Vamos lá, me conta a sua história das benditas. Você faz as benditas há quanto tempo? Há cerca de 4, 5 anos. Na verdade, nem sempre eu fui bonequeira. A história começa, é claro, começa no início da minha vida, porque eu sou sou uma mineira, filha de uma costureira e de um alfaiate. Então, eu cresci entre linhas, agulhas e tal. E a minha mãe me ensinou todas aquelas habilidades que uma mulher da minha geração em Minas tinha que ter, de bordado, tricô, crochê e tal. E me ensinou a devoção, né? Então, eu sempre tive, por minha conta, uma mania específica de... uma filha chega em casa angustiada com alguma coisa, eu vou fazer um suco para a filha, eu meio que rezo aquele suco e peço ao universo sossego para ela. Eu vou fazer uma echarpe para minha mãe, eu teço echarpe cantando todas as alegrias que a minha mãe teve na vida e bem dizendo isso. Isso é uma coisa minha, ninguém nunca ensinou. E em 2007, início de 2007, eu tive o privilégio de conhecer um círculo de mulheres em Brasília. E eu olhei de perto essa história de que cada mulher tem uma beleza que é só sua, que não tem essa de que só as magras, ou só as novas, ou só as louras são bonitas. E depois, logo em seguida, 2008, me parece, eu passei a coordenar um círculo de mulheres menor em Pirenópolis, no interior de Goiás, sob a supervisão da Mirella Faur. E lá, com essas mulheres, trabalhando este empoderamento feminino, essa proximidade com o sagrado feminino, eu fiz uma caminhada de 1 ano com elas, com um mito das mães das 13 lunações. E era uma história, assim, cheia de símbolos, muito rica. Eu não queria que elas ficassem muito presas na teoria, queria que elas mergulhassem de cabeça na história. E daí resolvi fazer bonecas. E elas eram, assim, rudimentares na anatomia. No início, os pezinhos eram assim, era uma coisa. E, então, fazendo essas bonecas, cada mês eu fazia uma, eu punha naquela boneca todo o amor que eu queria que aquelas mulheres sentissem, que eu sinto por elas. Toda a alegria de estar trabalhando com elas, tudo isso. E eu comecei a coletar algumas histórias. Quando este conjunto ficou pronto, eu presenteei para este grande círculo de mulheres do qual eu faço parte. E a história acabou, aparentemente. Aí um dia, num incidente de trânsito numa cidade mínima no interior de Goiás, eu e a minha filha estávamos paradas num congestionamento, é um negócio meio surreal, né? Almodóvar perde, uma cidade de 10 mil habitantes, e a gente preso num congestionamento, deve ter sido o único da cidade. A história da cidade. Porque tinha tido uma batida de carros irrisória, sem danos, e os dois homens, os dois motoristas, se digladiavam e falavam impropérios. Eu devo ter aprendido uns 3 palavrões na hora, com certeza. E daí, sabe como que é mãe, né? Eu não podia manobrar o carro para sair. Eu estava com a mais nova das minhas filhas do meu lado. Aí mãe tem sempre uma sacolinha de possibilidades, já que a gente não sai daqui. Fui lá na minha sacolinha e resolvi tirar uma lição de filosofia. Falei, filha, você está vendo aí?
Esses homens estão agindo dessa forma porque eles não